angolanas, angolanos, distintos oficiais, generais, soldados e praças, membros do Grabusa e meus bravos patriotas revolucionários das Forças Armadas Revolucionárias da FAPRUSA, prezados convidados, minhas senhoras e meus senhores, e sobretudo, em particular, muito obrigado, membros militantes, simpatizantes e amigos do Partido Patriota Republicano e demais representantes das autoridades do poder tradicional, dos membros dos partidos políticos aqui representados, dos ativistas revolucionários aqui representados e, sobretudo, dos demais convidados da imprensa nacional e internacional. O Grabusa tem uma missão: resgatar a identidade e os valores morais e éticos da angolanidade, do povo angolano roubado e explorado pelo bando de bandidos e terroristas, criminosos, assaltantes do poder, esses, digamos, ditadores e terroristas do ditador João Lourenço e do partido Estado MPLA, que tomou o poder pela via da força, da arrogância, da corrupção, do suborno, do peculato, do crime institucionalmente organizado, da ilegalidade e da brutalidade do poder da força das armas. Nós estamos aqui para declarar um manifesto na qual exigimos a participação ativa, patriótica e revolucionária de todo o povo de Angola, dentro de Angola e fora das fronteiras do nosso país. Vamos ler então esta nota, que é, obviamente, um dispositivo legal no formato de exigência em nome da soberania, para que o respeito e a ordem constitucional seja restituída a favor da soberania angolana. Grabusa, Governo de Salvação e Transição da Nova Angola, das Forças Revolucionárias Patrióticas Unidas, da oposição em Angola e no exterior, em cooperação com política direta ativa com os partidos nacionais, os partidos angolanos, sobretudo os partidos com assento no Parlamento e extra-parlamentares, em particular o Partido Patriota Republicano, PPR, e as Forças Armadas Revolucionárias Patriotas Unidas de Salvação de Angola, FAPRUSA. Aqui nesta data tomamos por iniciativa o manifesto de apelo pela luta armada, a revolução militar, que obviamente foi declarada em 6 de maio do ano 2025, o tempo de Cristo, precisamente este ano. Irmãs e irmãos, patriotas revolucionários angolanas e angolanos, sejamos bravos patriotas revolucionários em defesa da ordem e da pátria angolana. O povo é a maioria e a vitória final lhe é reservada em nome da soberania e da democracia que almejamos alcançar. Irmãs e irmãos, patriotas revolucionários, a hora chegou no compromisso irreversível e incontrovertível, supremo, da revolução armada para salvar Angola e os angolanos da corrupção e da ditadura violenta militar imposta pelo regime totalitário do ditador, assassino, bandido, arrogante, terrorista, déspota deste criminoso presidente ilegal de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, e da elite de bandidos e criminosos que continuam a sacrificar, a explorar, escravizar e neocolonizar o povo angolano de Cabinda ao Cunene e do Atlântico ao leste.
Eles não têm piedade do povo. Há 50 anos, o regime do MPLA continua a impor violentamente as armas como refúgio e escudo da ilegalidade e da brutalidade, da roubalheira institucionalizada, dos abusos do poder e da coisa pública, da impunidade institucional e, obviamente, da obstrução total das liberdades inalienáveis da pessoa humana. Não podemos recuar, não podemos parar. Se nós pararmos, caros patriotas revolucionários, que somos, a única esperança e a bandeira para a salvação e o resgate da liberdade e da identidade e da dignidade do povo angolano, recuar significa, assim, deixar este bando criminoso de bandidos e terroristas continuarem no poder. Recuar e parar significa o regime totalitário do ditador João Lourenço e o partido Estado, o MPLA, continuarem a roubar, a matar, a oprimir, sacrificar, enganar e escravizar o povo angolano, que em Angola todos nós sabemos que não temos uma oposição credível, forte, determinada e corajosa que possa enfrentar diretamente este regime sem se prostituir, sem o suborno, sem serem corrompidos. Por isso, é importante, é imperativo aqui apelar e dizer que, enquanto nós não formos corajosos e determinados para resgatarmos a nossa liberdade, a liberdade do povo angolano, de África, Angola continuará a ser o palco da ilegalidade, do abuso, da intolerância, e o nosso povo vai continuar a sofrer para mais 50 anos. Enquanto nós não tomarmos uma decisão determinada e corajosa e empunhar as armas contra este regime, é claro que o MPLA vai continuar a abusar do angolano. Penso que o momento agora é imperioso, decisivo, irreversível, incontrovertível, de nós tomarmos aliança nacional unida, o povo angolano unido, o povo angolano juntos, então assim avançarmos para depor imediatamente e sem hesitar este regime de bandidos, corruptos, assassinos, lacaios, terroristas e, obviamente, inimigos da paz, inimigos da democracia e inimigos do povo angolano e de África. Os abusos do poder perpetuados pelo regime militarista do MPLA e do ditador João Lourenço estão no fim. É preciso pôr na cabeça que o governo angolano, que em Angola não há um governo legitimado pelo povo. Em Angola não existe um governo que foi eleito pelo voto do povo. João Lourenço, o ditador, e o partido Estado, o MPLA, estão ilegais. Ninguém votou no MPLA em 1975. Tampouco ninguém votou no MPLA em agosto de 2022. Quem ganhou as eleições em 2022 hoje está sentado na bancada parlamentar porque consentiu a derrota ou então porque preferiu os parcos tostões e deixar os terroristas, os bandidos, os ditadores, os corruptos governarem um povo que não escolheu para lhe representar. É triste, mais uma vez, e doloroso, uma vergonha o que nós estamos a viver em Angola. A oposição deve ser firme. A oposição não pode se corromper. A oposição é oposição, o que significa lutar em prol dos desígnios da pátria, em prol do povo, em prol da soberania
e, obviamente, libertarmos Angola. Precisamos de uma Angola digna, pois não temos ainda uma oposição verdadeira para representar o povo em nome da democracia. Em Angola, mais uma vez digo, não existe um governo legitimado do povo, não existe uma oposição militar para acabar com os abusos do regime, e aqui nós somos chamados e estamos prontos para defender a honra do povo da República da Nova Angola. Não temos em Angola uma oposição revolucionária determinada, irmãos, porque não temos uma oposição credível, firme e ativa, para além do CREPUSA, para além das nossas Forças Armadas Revolucionárias Patriotas Unidas de Salvação de Angola, a FAPRUSA, para além do Partido Patriota Republicano PPR, mas sim temos um povo determinado que aguarda por uma voz superior do alto comandante em chefe, general presidente Dr. Carlos Contreras, para prosseguirmos a grande revolução em nome da nossa liberdade. O espírito de um verdadeiro herói de Mongai desapareceu, irmãos, com a morte do presidente Dr. Jonas Savimbi em 2002. É imperioso resgatarmos novamente este valioso espírito nacionalista de luta pela liberdade e dignidade do povo, do nosso povo, para termos uma Angola verdadeiramente dos angolanos, agora e já. O GREPUSA e as suas forças da componente militar, juntamente com a Aliança Patriota do Partido Republicano PPR e as demais forças políticas na oposição em Angola e na diáspora, estamos prontos e determinados para dar as nossas vidas em nome da liberdade do povo angolano e definitivamente tirar este regime corrupto de gatunos e bandidos, terroristas e usurpadores que abusam de forma desmedida e arrogante e torturam cada vez mais o povo angolano há mais de 50 anos de brutalidade política e roubalheiras institucionalizadas no país, com o privilégio da impunidade em benefício dos dirigentes do Partido Estado, o MPLA, o que consideramos um atentado à democracia, uma declaração de guerra e um autêntico insulto ao nosso povo e uma ameaça à paz e ao futuro da nação angolana. Pois, por esta razão, apelo aqui a todos os angolanos e a sociedade civil organizada, as autoridades tradicionais, os antigos combatentes das FMU, da UNITA, do presidente Dr. Jonas Savimbi, os ex-militares da FLAC e da ELNA, da FNLA, a juventude revolucionária dentro do país e na diáspora, as mamães zungueiras e domésticas, os roboteiros, os ativistas políticos, homens da lei, assim como os juízes, procuradores, advogados, doutores, médicos, professores, engenheiros, os jornalistas, médicos, músicos, técnicos, carpinteiros, mecânicos, padeiros, engraxadores de rua, enfermeiros, pintores, pedreiros de obras públicas e privadas, quinglas, jovens vendedores ambulantes, estudantes, operários e camponeses, sobas e subetas, reis e rainhas, corpos de segurança privada e estatal, soldados e agentes da autoridade, pescadores e agricultores, e a população angolana no geral, e os pilotos, marinheiros e demais povo, para se juntarem à nobre causa da Revolução Armada contra o ditador João Manuel Gonçalves Lourenço e contra o corrupto regime totalitário de bandidos
e terroristas destes criminosos do partido Estado MPLA que tomaram o poder em 2022, mais uma vez com a força das armas em Angola. Contudo, muita atenção, caros patriotas e revolucionários angolanos, que as lideranças dos partidos na oposição parlamentar, em particular a UNITA, PRS, FNLA, Casa C e para já Servir Angola e PH, e os demais partidos políticos sem assento no Parlamento, na oposição extraparlamentar, evitem atos de corrupção, prostituição política e suborno, para que as suas lideranças não sejam penalizadas com rigor do peso do poder do povo após a declaração conjunta da conquista da vitória pela transição absoluta do poder em Angola, que se avizinha esperadamente o mais rápido possível. Assim sendo, apelamos às lideranças desses partidos, irmãos, que muito respeitamos, para se guiarem nos ensinamentos dos seus fundadores, sobretudo nos grandes ensinamentos do presidente Dr. Jonas Malheiro Savimbe, que sempre defendeu que um verdadeiro líder é aquele que pega na sua arma e vai na frente do combate, na primeira trincheira, e não recua. E nunca aceita se render aos terroristas e muito menos aceita a corrupção ou o suborno para travar ou impedir a liberdade e a dignidade do povo angolano. É preciso que os líderes das forças na oposição parlamentar sejam dignos do voto do povo. E aqui pedimos para se absterem de atos de corrupção e traição à causa da oposição nacional e serem verdadeiros bravos patriotas e revolucionários e não continuarem a enganar e levar os seus militantes e o povo angolano na ilusão. No genocídio político e social, no sofrimento e no caminho errado que tem impedido a transição e beneficiado em grande parte os interesses particulares da má conduta das lideranças e suas famílias, da oposição parlamentar em detrimento do povo angolano e a favor direto do prolongamento do mandato ilegal desse regime corrupto de terroristas, de criminosos, de arrogantes, de assaltantes do poder público, de golpistas e desse ditador João Manuel Gonçalves Lourenço e do partido do regime totalitário MPLA. Pois o povo angolano, irmãos e irmãs, não é estúpido. O povo sabe perfeitamente com quem estamos a lidar e quem é que está ilegalmente no poder. Até uma criança de 1 ano já foge da imagem do ditador João Lourenço, porque sabe que está diante de um diabo autêntico. A nossa luta em nome do povo reside em duas frentes. Em duas frentes. A primeira frente é combater militarmente e definitivamente e banir o regime do ditador João Lourenço e dos bandidos desses corruptos ladrões terroristas do regime do MPLA ilegalmente no poder. A segunda frente é nós, o Grapuza, como força revolucionária patriótica do povo, não permitir que a oposição continue a ser falsa e viciosamente continua a servir de escudo político a favor do endurecimento dos crimes e dos abusos e golpes de Estado, dos interesses nocivos e nefastos, a favor do prolongamento do mandato ilegal do corrupto regime totalitário do MPLA e do ditador João Manuel Gonçalves Lourenço. Nós somos oposição, irmãos, e como oposição temos que estar unidos. Nós não podemos nos prostituir por tostões, por pequenos dinheirinhos. O dinheiro pertence ao povo. Quando as lideranças na oposição
usam seus partidos como fontes de enriquecimento ilícito, irmãos, isto é muito perigoso para a democracia e é muito perigoso para o futuro da nação. E isto nós não podemos tolerar e jamais vamos aceitar. Conviver com irmãos que traem os seus irmãos e traem a pátria, deixando o povo morrer à fome, nesta pobreza extrema e miséria extrema, nessa vergonha de tortura social, política, cultural e espiritual. Não. Nós não lutamos em 1975 contra o colonialismo, para pôr fim ao colonialismo e à escravatura, para hoje termos um governo há 50 anos no poder e protegidos pela própria oposição parlamentar e extra-parlamentar. Para nós, isto não é política. Isto é um crime hediondo, cruel e uma barbaridade contra a democracia e contra os interesses da soberania angolana. E nós vamos combater os inimigos domésticos, internos e externos, a todos os níveis. Que as lideranças dos partidos na oposição parlamentar sejam valentes, determinados e corajosos, e não devemos temer a repressão do regime, porque os dias da proclamação da liberdade do povo angolano já foram abençoados por Deus, o Todo-Poderoso, e pelos nossos ancestrais, com a bandeira da paternidade e do heroísmo, que trará brevemente abundância, felicidade, harmonia, paz, segurança e prosperidade eterna, com justiça duradoura, progresso e trabalho para todos os filhos desta pátria angolana. Que os líderes das forças na oposição parlamentar, sobretudo os presidentes dos partidos políticos, abandonem definitivamente, de forma imediata, o caminho nocivo e nefasto das trevas ao serviço deste regime cruel de bandidos, gatunos, ladrões, de terroristas e assassinos, do MPLA e João Lourenço. Que as lideranças das forças na oposição parlamentar rejeitem e neguem de forma absoluta e imperiosa o suborno e os atos de traição aos valores morais e éticos da luta pela liberdade e pela dignidade do povo angolano, e que saibam manter a honra e o caráter legítimo político dos seus partidos em prol da democracia e em defesa da voz da soberania angolana, e como um verdadeiro escudo de liderança afirmativa. Que saibam prestar o seu nobre e mais valioso contributo como exemplo de distinção política do espírito do patriotismo revolucionário absoluto e irreversível e inegociável, em nome da pátria angolana, agora e já. As lideranças dos partidos políticos na oposição parlamentar em Angola estão proibidas, irmãos, de cometer os mesmos erros do passado, iguais aos erros cometidos pela oposição parlamentar nas eleições gerais de 2022 em Angola, que foram vencidas pelo Partido UNITA, mas que foi uma vergonha e total desrespeito político dessa liderança que persistiu em deixar o inimigo continuar a governar em detrimento da sua vitória, da vitória do povo, da nossa vitória e da democracia. E ao nosso povo cabe o maior sacrifício que agora exigimos. E por isso digo, o povo angolano que apostou na mudança em 2022 também sofreu com as consequências da inversão decisiva da liderança deste partido, que preferiu recuar nas suas posições a favor de uma mudança não realizada, a favor
da continuidade do regime ilegal no poder, MPLA, e assim hoje estamos a ver o ditador João Lourenço como presidente da União Africana, presidente de Angola, uma pessoa que não foi legitimado, não foi eleito pelo povo, mas que recebeu o consenso direto da oposição parlamentar. Um crime contra a democracia, um crime contra a soberania e uma autêntica vergonha à nossa pseudo-oposição parlamentar. Se até hoje o povo angolano está a carregar o peso do sofrimento nas costas, foi culpa da oposição parlamentar, irmãos, que se prostituiu e aceitou a derrota. Quem se calou na altura, assim consentiu a derrota na altura. Quando há fraude, a nossa palavra é: houve fraude. E assim, quem comanda as forças políticas, determinadamente, de forma corajosa, diz: nós queremos o poder e assim constituímos o nosso governo. Mas isso não foi feito em 2022. Quando declaramos fraude, mais uma vez, não podemos consentir nem permitir recuar. A palavra de um líder nunca deve recuar. Depois de declarada, deve-se afirmar, deve ser defendida e preservada como arma de defesa, de integridade, de determinação, da vitória, e deve avançar sempre e nunca recuar. Também assim ensinou o presidente Dr. Savimbi. Avançar sempre, recuar nunca e jamais. Nós acreditamos nas massas populares das forças políticas. Nós acreditamos nos militantes da UNITA, da FNLA, nos militantes dos partidos da Casa CE, nos militantes do partido Para Já Servir Angola, dos militantes do PH. Nós acreditamos nos militantes de todos os partidos, nos próprios militantes, nos nossos militantes do Partido Patriota Republicano PPR. Mas não acreditamos nas lideranças dos partidos políticos com assento parlamentar, porque sabemos quem são e o que fazem e como fazem. A nós ninguém nos engana, ao povo ninguém mais vai enganar. É urgente, irmãos e irmãs, as lideranças das forças políticas na oposição parlamentar mudarem a sua postura política, moral, em nome da moral, em nome da ética e em nome da democracia representativa e em nome da revolução, no espírito desta angolanidade, pátria nossa. Unidos venceremos. Irmãos patriotas revolucionários, o poder em Angola só será conquistado com coragem pela via militar direta das armas, contra a arrogância, a intolerância política, a impunidade, a opressão, o ódio e os abusos desse regime de bandidos e criminosos, porque o regime militarista arrogante do ditador João Lourenço e o partido Estado do MPLA nunca vai ceder o poder à nossa oposição parlamentar com eleições, nem pela via pacífica, porque a fraude e a imposição militar das armas são o oxigênio da manutenção do poder do regime ilegal angolano, que desde 1975 continua a cometer os crimes contra a democracia e contra o povo angolano. Porque nós somos humildes, porque o povo angolano lhes parece ser estúpido, porque em Angola o povo não pega em pedras e armas para combater o regime, e porque assim eles estão bem no conforto do paraíso da roubalheira institucionalizada, do abuso do poder, do crime institucionalizado e, obviamente, sacrificando o nosso povo da forma como bem entenderem. Isto é urgente. Nós,
o Grabusa, a oposição militar armada, combatermos e banirmos definitivamente. Precisamos do apoio de todos. Aqui apelamos para todos se juntarem a nós. Devemos levar a questão da transição do poder em Angola com alta responsabilidade, de consciência política e de espírito revolucionário, e parar de ter ilusões, irmãos, e não conduzir o povo novamente no holocausto do prolongamento, da tortura, do sofrimento a favor deste regime criminoso, corrupto e ilegal do ditador corrupto João Lourenço e do partido Estado MPLA. Não podemos, patriotas revolucionários, nos esquecer que tudo aquilo que o ser humano, que nós humanos plantamos aqui nessa terra enquanto estamos de passagem, também é a mesma coisa que nós, seres humanos, vamos colher amanhã. Por isso, tudo aquilo que o regime do ditador João Lourenço plantou contra o povo angolano, também é aquilo que o regime do ditador João Lourenço vai colher. E tudo aquilo que a oposição, que a falsa oposição, que a pseudo-oposição plantar como traição à pátria contra o povo angolano e contra nós que estamos, nós revolucionários desta pátria, que temos o compromisso de tirar esse regime do poder, também será aquilo que a falsa oposição, que a pseudo-oposição vai colher no dia da justiça. Nós, o Grabusa, Governo de Salvação e Transição da Nova Angola, das Forças Revolucionárias Patrióticas Unidas da Oposição em Angola e no exterior de Angola, em cooperação política direta com o Partido Patriota Republicano e as Forças Armadas Revolucionárias Patriotas Unidas de Salvação de Angola, FAPRUSA, declaramos guerra direta contra o regime do ditador João Lourenço em defesa da democracia e do nosso povo, para a restituição imediata, absoluta, incondicional e total do legado da soberania a favor do povo, através de novas eleições justas e credíveis, após o banimento total e definitivo do regime totalitário terrorista de gatunos e bandidos liderados por João Lourenço e o MPLA, para uma transição constitucional do poder público para o povo, do povo e pelo povo da República Federal da Nova Angola e de todos os filhos da pátria, a qual foi proclamada em 6 de maio de 2025 na região militar sul centro-leste da Nova Angola. Para o Grabusa, a única via para resgatar a liberdade e a identidade total do povo angolano é a opção da força militar e do rigor de uma revolução armada direta contra o regime totalitário, autoritário, déspota, arrogante e corrupto, ilegal do ditador João Lourenço e do partido Estado militarista, arrogante e corrupto, ilegalmente no poder, o MPLA. Nesta luta armada, irmãos e irmãs, é nossa missão e dever patriótico supremo, nesta revolução, defender o povo, como nosso dever, proteger o povo, preservar o povo e, repito, defender o povo, o cidadão angolano, com as nossas vidas e a todos os níveis, conduzir o povo para a sua autodefesa, para a sua autodeterminação e pelo seu autocontributo a favor da liberdade, da justiça, da dignidade e do bem-estar da causa da pátria angolana, que hoje e agora é chamada no ultimato do resgate da liberdade e da justiça plena e total dos angolanos em Angola e fora de Angola. Bem-haja a revolução
da luta armada em Angola, em 6 de maio de 2025. O Grabusa e as forças revolucionárias estão em prontidão para avançar. Assim foi declarada pelo Alto Comandante, General Presidente, Alto Comandante em Chefe das Forças Armadas Revolucionárias Patrióticas de Angola, Dr. Carlos Alberto Contreiras Gouveia, Presidente do Grabusa, Governo Revolucionário Patriota de Salvação e Transição da Nova Angola e das Forças Revolucionárias de Angola e também, concomitantemente, Presidente do Partido Patriota Republicano PPR. Bem-haja a Revolução em nome da liberdade do povo angolano. Região Militar Sul, Centro-Leste de Nova Angola, Grabusa, FAPRUSA e PPR. Dia 1 de junho do ano 2025, tempo de Cristo. Viva o Grabusa, novo governo de salvação e transição da Nova Angola. Viva as Forças Revolucionárias Patriotas Unidas de Salvação de Angola, FAPRUSA. Viva o Partido Patriota Republicano PPR. Viva a oposição parlamentar. Viva o povo angolano. Viva Nova Angola. Viva a África. Viva o nosso irmão Presidente Capitão Ibrahim Traoré. Viva o nosso irmão Presidente Donald Trump. Viva a África. Viva os nossos ancestrais. Viva a união pela luta e independência total dos povos oprimidos em redor do mundo. Bem-haja a justiça, a liberdade, a dignidade total e incondicional do povo angolano. Viva a revolução! A vitória é do povo angolano. Bem-haja! General, Alto Comandante, Presidente, Dr. Carlos Contreiras.